A gente continua agora com o Livro dos Espíritos para terminar a parte de emancipação da alma. Faltou êxtase e dupla vista. Então a gente viu o sonambulismo, agora vai ver êxtase e depois dupla vista. Todos eles se referem a espírito deixar o corpo, o espírito dar aquele time, né, do corpo. Então, são só formas, às vezes um pouquinho diferente uma da outra, mas todas são desdobramentos, todas são, às vezes, um pouco mais, digamos assim, mais profunda, outras não, mas todas são emancipação da alma, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente saber que o que é esse... Êxtase vem do grego êxtase, sair de si, né? Isso é de acordo com um artigo, inclusive, que eu vi de Carlos Coelho, que é um espírita que fez um artigo muito legal sobre essa questão, tá? É bem longo, bem extenso, mas bem interessante. No Google a gente procura o que é esse... Por que eu coloquei essa parte, né? Já esclarecendo, antes de entrar nas perguntas do êxtase, porque tem várias formas de ver isso, né? De significar a palavra êxtase, né? Então, por isso que eu estou colocando assim, para a gente entender qual foi a linha, a visão que Kardec teve quando ele fez essa informação, né? Ele codificou essa informação. Então, o significado do Google lá, né? Do dicionário Oxford do Google, é o estado de quem se encontra como que transportado para fora, né? Do mundo sensível, por efeito de exaltação mística, ou seja, por algum transe, ou de sentimentos muito intensos de alegria, prazer, admiração, temor reverente, enfim. A gente não fala, nossa, fiquei em êxtase. A gente não fala? Normalmente a gente refere-se a quê quando a gente fala isso? Fiquei em êxtase. Em uma alegria, a um sentimento de fiquei extasiado, né? Assim? Então, é só para entender que hoje a gente, quando busca esse significado dessa palavra, é isso aqui. E, logicamente, em patologia, tudo que é, né? A absorção é uma ideia fixa. Tudo que é a mais exagerado, ele é patológico. O êxtase também não deixa de ter a possibilidade de ser uma patologia, ok? Gente, só posso pedir para aumentar um pouquinho, diminuir um pouco esse ar-condicionado e virar para mim, porque está um calor do nada. Eu não sei como, porque 24... Não, ou virar ele para mim aqui. Bom, às vezes pode ser a da busca humana pelo sentido das coisas, por uma esperança ou por uma transcendência. Tudo isso pode ser êxtase, pode ter o êxtase. Agora, discernir entre uma experiência emocional e um verdadeiro desprendimento espiritual é parte do caminho do autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu me emocionei tanto que eu fiquei em êxtase. Cuidado. Isso é uma sensação emocional. Ele não é uma fenomenologia do êxtase transe, do êxtase místico. Eu fiquei extasiado, fiquei sem voz daquilo. Isso é uma emoção. Então, o que a gente vai falar do êxtase... Então, assim, separar essas duas coisas é muito importante, tá? Porque a gente ouve comumente em qualquer lugar hoje de informação sobre esse tipo de êxtase. Por exemplo, quem vai num ritual xamânico, né? E usa uma substância, ele pode entrar num êxtase. E esse êxtase, quando ele tem esse auxílio, digamos assim, né? De uma ferramenta, que no caso o chá, né? A ayahuasca, por exemplo, então ele passa a ser um êxtase místico. Agora, se pode ser bom ou ser ruim, quando é místico, aí vai depender, certo? Agora, quando é um êxtase de alegria, é um êxtase emocional. Emocional, não tem nada a ver com desprendimento, tá?
Na tradição mística, por exemplo, o êxtase é considerado o ápice da jornada espiritual, tá? Aí nós estamos falando uma questão de transe. É um estado de fusão com o divino. Místicos de diferentes tradições, como sufismo, hinduísmo, cristianismo, budismo, todos esses ismos antigos têm buscado atingir o êxtase como uma forma de alcançar a iluminação. A união com Deus, né? É o que Buda fez, né? Para eles, o êxtase é um momento de transcendência, onde a separação entre o indivíduo e o divino se dissipa, permitindo uma experiência direta da unidade cósmica. Ou seja, esta visão mística foi a que Buda teve, né? Que ele fala que é o êxtase da iluminação, é se sentir parte do todo, ok? Aquilo é um êxtase místico. Então, isso foi só para a gente, às vezes, ouvir e falar, estou em êxtase. Então, e às vezes falar, nossa, a pessoa entrou no êxtase. Então, depende, né? Então, agora a gente vai ver a questão, e aí Kardec vai tratar o êxtase do Livro dos Espíritos da época, baseado no transe, no desdobramento, na emancipação da alma. Então, esqueça daquele êxtase da alegria. Nós vamos falar do êxtase de transe, ok? Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Lembra que a gente falou do sonambulismo, que é diferente, por exemplo, de o sonambulismo, ele não depende para ele estar numa outra vibração espiritual, digamos assim, em contatos com outro, ele não depende de um espírito estar perto dele para fazer a transmissão. Ele mesmo está, ele deixa a ferramenta corporal estática aqui e vai lá, quando ele está dormindo, e nem sempre dormindo, né? Às vezes ele sai aí caminhando, ou lembra que eu falei? Não sabe-se por quê o corpo tem os movimentos. Isso que não conseguiu se descobrir até hoje. Por que é que o sonâmbulo, às vezes, ele sai e desprende sem precisar que o movimento do corpo, ou e precisa movimentar o corpo? Isso ninguém sabe responder até hoje, porque é uma questão dessa ligação que eu falo para vocês do espírito, da consciência com o nosso cérebro, né? E aí o êxtase é um tipo de sonambulismo, mas é como se ele ficasse mais desligado ainda do corpo, mais desligado, tá? O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Vê esses mundos e compreende a felicidade do que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Então, o espírito estático penetra nessas possibilidades de mundos, né? Nessas dimensões, digamos assim, melhores do que a gente vive hoje? Com certeza. Logicamente, por isso que a gente fala que é o êxtase. O êxtase sempre vai ser voltado a uma coisa boa. Lembrando disso, o êxtase é voltado para uma coisa boa, ou para o transe, a partir do transe, ou para a alegria, que nós falamos da emoção. Só que, tudo bem, é para uma coisa boa, mas o êxtase vai sentir o espírito que tiver em condições, né, preparado para vislumbrar essas outras dimensões melhores. Porque se não for, ele não vai ele não vai ter um estático, ele não vai ter êxtase. Ele vai ter saída do corpo, sei lá para onde. Tem medo, vai em alguns lugares que vai dar medo. Enfim, por quê? Porque aquela velha história. Há, porém, mundos inacessíveis a espíritos que ainda não estão bastante purificados. Eu pus em azul bastante purificados, por quê? Porque na leitura, sempre, na leitura digamos assim, religiosa, usa-se esse termo, de purificação. Na leitura, que a gente precisa sempre
ter o olhar amplo, não ainda tem condições de acessar. Não é porque alguém segura na porta e diz aqui você não entra, é porque você não consegue ver aquilo que você não tem compreensão ainda. Então você não enxerga. Então, seu espírito não é que não esteja purificado. Seu espírito ainda não aprendeu aquela parte, não viu, ele não sabe o que tem, então ele não vê. Então, não é que alguém não deixa visualizar, ele não tem condições por ele mesmo, tá? A gente precisa sempre, eu sempre chamo a atenção disso, para que a gente sempre lembre disso. Não há nada e nem ninguém que proíba você e faça com que você cuide de você para fazer ou não fazer. Nada, nada, exatamente nada. Ah, obsessor, não. O obsessor só vai se obsidiar se você estiver no campo na mesma frequência dele. Então não é ele, é você sempre o responsável. Ou seja, não há outro responsável por você, só você mesmo. Então, bastante purificado é, você ainda não chegou no patamar de enxergar. Tá tudo certo. Quando o extático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente? Ele não retém o instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se ele verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à Terra. Então, nessa parte aí, a gente fala, não retém o instinto de conservação, por quê? Porque nós, o nosso gene mesmo, uma das condições, né, genéticas que nossa consciência estabeleceu foi de que, ao perigo, você se esforce para continuar vivo. Por quê? Porque você quer manter a experiência. Então, isso foi, digamos assim, que no decorrer do nosso aprendizado, né, como seres, isso foi se desenvolvendo essa capacidade, né, de se conservar cada vez mais. O que acontece hoje? Antigamente morria-se com 20 anos, era velho, 20 e poucos na história, até menos. Depois foi 40, né? Hoje, a geração passada, 60 anos, 60 e pouco, a gente falava que já era uma terceira idade. Porque se alguém falar que estou na terceira idade, vai apanhar aqui dentro. Entendeu? Mas assim, aí, brincadeiras à parte, é verdade. Hoje, o pessoal fala, eu leio essas coisas, agora a previsão é 100 anos, 110. Normalmente, eles falam assim hoje, 100. Então, assim, esse instinto de conservação nosso vai cada vez mais apurando. Por quê? Não é porque você... É um instinto, assim, para vivenciar mais, aprender mais. É engraçado a gente falar isso, mas é verdade. A gente não sabe, mas a consciência diz que o negócio evolua para que eu fique cada vez mais tempo aprendendo aquilo, aquela oportunidade. É só isso. Então, depende do grau de purificação do espírito, porque se aquele espírito já tem a condição de se desprender do corpo, entrar num êxtase de conhecer lugares, de vislumbrar lugares, aonde ele vai se sentir em casa melhor, o que acontece? Ele vai querer não voltar. E é muito, eu não sei se vocês já ouviram situações de pessoas que disseram assim, principalmente da EQM, que volta e diz, mas eu não queria. O lugar era tão lindo, eu estava me sentindo em casa. É estranho, né? Mas é isso que acontece. Então, assim, isso eu estou falando da EQM, mas alguém entra num estado desse, de sonambulismo e êxtase, que é mais do que o sonambulismo, ele tem possibilidade mais visível, mais claro para ele, e dizer assim, fui. Aí é aquilo que a gente chama de Mahasamadhi na yoga, né? De pessoas que, digamos, deliberadamente morrem. Escolhe ir, sabe?
Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Perfeitamente poderia morrer. Por isso é preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá onde vê que seria feliz consistiria em partir a cadeia que o prende ao planeta terreno. Ou seja, situações em que, por exemplo, né, você se depara, eu não sei se hoje não é tão comum, mas deparar com alguém que entra num transe desse, né? Pessoas que têm uma mediunidade muito forte, muito aguçada, né? E que é uma pessoa de consciência, né? Espiritualmente boa, já assim, com uma condição melhor, mais amadurecida. Se ele entra numa dessa, numa meditação, numa oração bem forte, sabe? Aquela assim, lá do âmago mesmo, aonde a consciência pode estar num outro ambiente, ele sai daqui, ele vislumbra isso. E se você deixar uma pessoa dessa, essa pessoa meio que escolhe não voltar. Porque é lógico que são pessoas que têm essa capacidade de ir até esse espaço, esse momento, e ir deliberadamente, que eu digo consciente de que tá lá e que sabe que tem um corpo e que não quer voltar. E aí, diz assim, cabe a gente que está próximo de alguém assim, de jogar tudo quanto for, de dizer assim, você tem filho, família, alguém que você ama, parari, parará, para trazer a pessoa desse transe. E ela também, vou dizer uma coisa, ela só vai voltar se ela quiser. Como a gente sabe, situações em que pessoas escolheram, no momento onde podia ser evitada a morte, escolheu não escolheu ir, né? Como o estático supõe ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo que ele vê é real? O que uma pessoa em êxtase vê é real para ela, mas como seu espírito se conserva sempre sob a influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Neste sentido, principalmente, é que lhe acontece errar. É aquela velha história que a gente já falou aqui. A nossa condição, o nosso cérebro, para ele decodificar o que ele vê em consciência, em espírito, e transmitir para a nossa linguagem, não é fácil. E aí entra aquela parte que a gente fala dos médiuns, né? Do animismo, porque todos nós temos. O que um escritor ele escreve, por mais que ele fale, um jornalista melhor, o que um jornalista escreve de uma matéria é sobre aquilo, porém é com o ponto de vista dele. Por mais que ele coloque o fato, ele sempre, nem que seja uma frase, ele vai colocar dele. É natural. Tem que ser assim, porque são pessoas, né? Então, tudo. Eu falei do jornalista para a gente entender que a mesma coisa aqui, num transe ou num sonambulismo, quando ele retorna, ele vai contar, mas ele vai contar com um livro que ele tem, com a biblioteca que ele tem. Entende? Como ele vai dizer uma cor se não existe aqui? Como ele vai dizer de alguma coisa que ele vê
um equipamento se não existe aqui? Aí a pessoa diz, eu nunca vi, eu não sei o que é. Eu acho parecido com, já não é real, já não é a mesma coisa. E aí é que entra a dificuldade, às vezes, de tanto dele, quanto ele atender uma expectativa, acabar, então, errando, não é errando, mas confundindo. Então, às vezes, as coisas que se fala, que se traz, não é 100% limpo daquilo que ele presenciou, daquilo que ele viu, daquilo que ele conversou. Por quê? Porque vai ter primeiro o entendimento dele. Primeiro vai ter o entendimento dele. O que é que encontrou, o que é que tem no cérebro dele que deu material para ele passar a informação. Entende? Então, não é que é errado. Não é que a gente condena o transe, né? A mediunidade. É que, lembrando sempre, vai ter o ponto de vista e a forma da pessoa, né? Como a pessoa vê, tá? Por isso que às vezes pode acontecer de vir uma informação que não é exatamente real. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente de suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam de seu entusiasmo para fasciná-lo. Isso é muito comum com a questão, né, que é muito tratado, inclusive no livro dos médiuns, com a questão da mediunidade, né? Então, assim, quando a gente fala do transe, do êxtase, a gente está falando, a gente está caminhando para falar sobre a mediunidade, né? Então, a gente está falando da emancipação da alma, que nada mais é do que a alma ter condições de vislumbrar, ou em conjunto com outro espírito, ou ele mesmo saindo né, tendo essa saída do corpo. Então, ele está sujeito a enganar muito frequentemente. Esse aqui, que continua a ser mistério para o homem, não existe mistério. Existe aquilo que você ainda não sabe. Então, não é que vai ser mistério, sempre vai existir uma coisa que você não pode. Não é isso a frase. É alguma coisa que você ainda não sabe, você não tem condições. Nós não temos ainda condições de saber tudo. Por isso se utiliza e fala, é um mistério. Não, mas o mistério é por hora. Não existe, igual aquilo que eu falo sempre, não existe aquela coisa de eu não sei. Eu não sei ainda. Porque eu posso vir a saber. Então, isso refere-se também a essa questão. E, logicamente, a mesma coisa em que qualquer saída do corpo, se você, dependendo da sua frequência, você vai cair na mão de quem? Que eles chamam mistificadores, que são aqueles seus companheiros que estão ali, né, sem fazer nada, né, tal, né? E aí arruma mais um para sem fazer nada e daí vai ficar uma maravilha, né? Então, assim, isso em qualquer ambiente. Isso em qualquer em êxtase, em sonambulismo, em saída do corpo, em qualquer coisa. Aliás, não é só na saída, não. Só para complementar. No dia a dia, se você baixar a frequência, é incrível como você chama problema também. Então, não é só quando está fora, né? Mas quando está fora, acho que fica. É para a gente saber que se a gente aprender aqui a se equilibrar, para que quando se a gente sair, lembrando que estou falando de mediunidade, da êxtase, mas nós estamos falando que toda noite nós saímos. Seja um médium ostensivo, que na vigília ele tem mediunidade, ou seja, qualquer um de nós em que deitou, o espírito fala, oba, vou dar uma volta, vou dar uma saída. Porque ele precisa dormir. Só o nosso corpo que precisa, né? Terminando. Que deduções se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê,
a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Aí, assim, voltamos lá naquela questão de poder entrever, né? Então, se você tem condições, se você busca esse autoconhecer, automaticamente durante o sono, e aí eu não estou falando nem quem é médium, não, mas numa emancipação do nosso espírito, ele vai ter oportunidades às vezes. Por mais que quando a gente volta, como eu já falei, a gente volta meio confusa, né? Mistura tudo, a coisa que você viu durante o dia, que você conversou com não sei quem, mistura com uma cara que você não sabe com quem era que você falou, porque mistura, o nosso cérebro não sabe, pega tudo, põe no balaio e aí você tenta decifrar o que era, né? Isso é muito comum. Mas assim, quanto mais, lembra que eu falo sempre, quanto mais a gente busca aprender isso, a exercitar isso, né? Então a gente vai dizendo para o nosso cérebro, né, toda noite, sabe? Então assim, entra naquela questão que eu venho me cobrando muito, que eu tenho feito tudo errado, do lance mesmo. Uma oração muito boa, se você se sente bem, ou uma meditação antes, celular jamais, né? A tela, que é uma coisa de doido, deixa a cabeça. Se você sai do corpo, coitadinho, o espírito fica desesperado, porque ele fala, meu Deus do céu, tem tanta informação que eu não sei o que fazer com isso. Porque é muita informação que guarda, né? O cérebro é computador, ele guarda isso no espírito. O que não fazer com tudo isso? Não serve para nada. Ele tenta mostrar, às vezes, alguma coisa pra gente, aí chega no dia seguinte, se fala, ai, isso aí é um negócio, tudo confuso. Isso. Então, quem tem a possibilidade de ter essa sensibilidade de um êxtase, ou seja, de sair mais profundamente, olha que maravilha se tiver limpinho, né? O que está sendo muito difícil ultimamente. Nós estamos tomando um banho de informação, né? Então, assim, se a gente está em condições mais sereno, sim, tem condições de, às vezes, sentir, não ver, mas sentir, sabe? Uma situação em que viveu já. Ou perceber situações que ainda não sabe, mas que pode ser o futuro, em outro momento. Pode ser boa ou ruim, mas pode ter oportunidade. Agora, do jeito que a gente vai com 500 milhões de informações na cara, está meio difícil, né? Antes de dormir, né? Última. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista nem ateu. Pois é, essa pergunta refere-se exclusivamente àquela época, onde as pessoas falavam de materialista e ateísta. Ateísta eram, não é, hoje a gente fala a palavra ateu, né? Mas ateísta é de teologia. Então, ateu, você ser ateu é não estar na conformidade da teologia. E teologia não tem nada a ver com a questão Deus que a gente fala, que é o todo, enfim. Não é aquele criador da Bíblia, entende? Aquilo é teologia, que não tem nada a ver. Então, hoje, dizer assim, eu sou ateu, não muda nada. Então, isso era muito daquela época. As pessoas vinculavam muito isso à igreja. Você vai à igreja, você está de acordo com a teologia ou você é ateu? Então, hoje não existe mais isso. Então, isso é uma pergunta exclusivamente para respostas de questionamentos da época, ok? Aí, assim, ó, quem já ouviu a história dele, quem já leu o livro, teve oportunidade de ler o livro, né? Paramahansa Yogananda. Então, lembra que eu falei do Samadhi? Samadhi. Samadhi, digamos que é a iluminação que Buda conseguiu. Muitos yogis conseguem chegar nesse Samadhi, limpeza total, né? Da condição de espiritual. É um termo sânscrito que descreve um estado profundo de meditação, concentração e êxtase espiritual. Mas esse é o êxtase espiritual provocado. Você busca ele a partir de uma disciplina, a partir de uma meditação.
Aí, então, o samadhi é justamente isso, é um êxtase que qualquer um, independente da questão de sensibilidade, né, de parapsicologia, de ser uma pessoa médium ou não, você busca esse êxtase espiritual. Ele chama de êxtase espiritual, mas eu chamo de êxtase consciencial, né? Significando uma união mística ou autotranscendência, onde a mente se aquieta e o praticante se funde com o absoluto, alcançando clareza, bem-aventurança, sendo a etapa culminante do yoga e o objetivo central do budismo. Ou seja, é alcançar a iluminação com a meditação, que esse Paramahansa Yogananda, né, dizem que ele entrava em êxtase a hora que queria, né? Ou seja, isso é puro autoconhecimento. Agora, ele veio assim, das primeiras vezes de encarnação já, gente? Claro que não. Não adianta nem a gente querer. Quantas vezes ele deve ter vindo treinado, gente, para chegar numa dessa, né? Pronto, assim, né? Assim como quem já viu aquele Sadhguru? A esposa dele, dizem, que ela fez o Mahasamadhi. Que Mahasamadhi não é só esse êxtase. É entrar nesse êxtase e ir embora. Dizem. Não sei até que ponto é verdade. Ele mesmo fala que ela fez essa escolha. Ela tinha um problema, descobriu um problema de câncer, não sei, e ela fez a escolha, ela meditava e tal, e ela meditava por dias, e aí depois que ela terminou um processo, um trabalho que eles estavam fazendo, um projeto que eles estavam fazendo, ia dia tal para tal. E aí ela entrou numa meditação de um dia e meio e tal, entrou no samadhi e foi embora. Mole? Escolher isso, gente. Saber por onde vai até, que maravilha. Mas aí assim, tem que estar desapegado até do filho, né? Porque ela tem filho. Assim, eles têm filho. Então, assim, imagina, você falar, eu vou deixar tudo conscientemente. Escolha de deixar. Gente, deve ser, sei lá, que encarnação deles, né? Então é isso, gente. É só acabamos. A próxima é dupla vista. E aí a gente passa para as coisas mais morais. Ok?